Muito bem, pessoal, estamos de volta para nosso segundo bloco dessa nossa segunda aula aqui. E vamos lá, vamos para a terceira questão da prova, da terceira prova da OAB. Jeremias é preso em flagrante pelo crime de latrocínio praticado contra uma idosa que acabara de sacar o valor relativo à sua aposentadoria dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal e presenciado por duas funcionárias da referida instituição, as quais prestaram depoimento em sede policial e confirmaram a prática do delito. Ao oferecer denúncia perante o Tribunal do Júri da Justiça Federal da localidade, o Ministério Público Federal requereu a decretação da prisão preventiva de Jeremias para a garantia da ordem pública, por ser o crime gravíssimo e por conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas seriam mulheres e poderiam se sentir amedrontadas caso o réu fosse posto em liberdade antes da colheita de seus depoimentos judiciais. Ao receber a inicial, o magistrado decretou a prisão preventiva de Jeremias, utilizando-se dos argumentos apontados pelo parquê. Com base no caso acima, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, indique os argumentos defensivos para atacar a decisão judicial que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva. Pessoal, muito bem. Vejam vocês, essa questão aqui é uma questão interessante. De novo, ela quer saber a questão de competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Tá certo? Outra coisa, essa questão vai envolver também a competência para os crimes de latrocínio. O crime de latrocínio é um roubo que deu errado. No crime de roubo, o que acontece? A pessoa quer subtrair alguma coisa, certo? Para ela subtrair alguma coisa, ela pratica uma violência contra a vítima. Só que a violência é tão grave, é tão grande, que esta violência faz com que a pessoa perca a vida. Porém, a pessoa não estava interessada em tirar a vida. A pessoa estava interessada, o agente, ele estava interessado em tirar o patrimônio. Só que para tirar o patrimônio, primeiro ele teve que eliminar a vida. Tá certo? Isso é latrocínio. O latrocínio não é um crime doloso contra a vida. E você já sabe que é da competência do Tribunal do Júri somente os crimes dolosos contra a vida. Ou seja, homicídio, infanticídio, aborto, auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio. Latrocínio não. Tá certo? A questão também vai trazer a questão da competência da Justiça Federal, porque o crime se deu dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é o quê? É uma empresa pública que pertence à União. Então, o crime contra a Caixa Econômica Federal é de competência da União. Por quê? Porque há interesse da União. É de competência federal, desculpa. Porque há interesse da União. Onde que está esse interesse da União? Você já sabe, está no artigo 109 da Constituição Federal. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver o que nós podemos alegar em favor de Jeremias como advogado dele. A decisão judicial que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva deve ser atacada com base em alguns pontos. Em primeiro lugar, deve ser levado em consideração que o crime de latrocínio, tal qual previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, não é crime doloso contra a vida, mas contra o patrimônio. Assim, nos termos da súmula 603 do STF, a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri. Elbert, como que eu vou me lembrar dessa súmula 603? Cara, meu amigo, minha amiga, eu vou te dar uma dica que você não pode esquecer. Se você vai lá no artigo 157 do Código Penal, lá no parágrafo 3º, você vai encontrar o crime de latrocínio, tá certo? Muito bem. Quando você está lendo sobre o crime de latrocínio, lá no parágrafo 3º, vai ter uma letrinha menorzinha aí embaixo. Isso aí são referências. E uma das referências que está escrito aqui é vide súmula 603 do STF.
Se o código está mandando você ver essa súmula, por favor, vá e veja. E a hora que você for na súmula 603, o que é que você vai encontrar? Justamente isso que está na resposta, que nos termos desta súmula, a competência para processo e julgamento de latrocínio é do juiz natural e não do tribunal do júri. Assim que você faz a prova da OAB, tá certo? Você começa a ler tudo que está na lei e você vai encontrar súmulas do STF e do STJ. Se tiver relação com a pergunta, com o que está sendo perguntado, e por favor, somente se tiver relação com aquilo que está sendo perguntado. Aí você usa a súmula do STF, a súmula do STJ. Tá certo? Continuando. Em segundo lugar, não há interesse da União envolvido, nos termos do artigo 109, 4 da Constituição Federal. A gente já falou da competência da União lá na primeira questão. Constituição Federal. Pois apesar do crime ter ocorrido em agência da Caixa Econômica Federal, a vítima foi pessoa física que não tinha nenhuma relação com tal entidade. Assim, a competência é estadual. E por último, vamos falar agora da prisão preventiva que foi decretada por Jeremias. Por fim, deve ser alegado em favor de Jeremias que o fato das testemunhas serem mulheres, por si só, não pode fundamentar a prisão preventiva a pretexto de que elas terão medo de depor em juízo, mesmo porque já depuseram na fase policial, demonstrando a ausência de tal medo. Meu querido amigo, minha querida amiga, presta atenção numa coisa. Por mais bárbara que seja a conduta que tenha sido demonstrada aqui no problema, e eu também não gosto de latrocínio, eu também estou com dó da senhora que faleceu porque o Jeremias a matou, por mais que seja triste, por mais que eu possa pensar, mas poderia ter sido minha mãe, poderia ter sido minha tia, minha sogra, quem quer que seja. Por mais que eu tenha esse pensamento, esse sentimento, eu penso igual você, aqui nós estamos para defender o Jeremias, o interesse do Jeremias. E nós não estamos aqui para ser justiceiros. Tem que matar esse cara, tem que prender esse vagabundo. A ideia não é essa. Nós temos que ver o que é que o direito penal e o direito processual penal diz nestas situações. Tá certo? Então, o direito penal, o direito processual penal, nessas situações diz o quê? Que não basta, por si só, dizer que a mulher pode ter medo. O juiz vai concordar com isso? Eu não sei. Ah, professor, mas eu trabalho numa vara que o juiz não aceita isso, ele prenderia o Jeremias. Tudo bem, mas o examinador quer saber se você, como advogado, vai alegar isso em favor do seu cliente. Tá certo? Vamos lá para a última questão da terceira prova da OAB. Caio, olha o Caio aqui de novo. Professor de curso de segurança do trânsito, motorista extremamente qualificado, guiava seu automóvel tendo Madalena, sua namorada, no banco do carona. Durante o trajeto, o casal começou a discutir asperamente, o que faz com que Caio empreenda altíssima velocidade ao automóvel. Muito assustada, Madalena pede insistentemente para Caio reduzir a marcha do veículo, pois àquela velocidade não seria possível controlar o automóvel. Caio, entretanto, respondeu aos pedidos dizendo ser perito em direção e refutando qualquer possibilidade de perder o controle do carro. Todavia, o automóvel atinge um buraco e, em razão da velocidade empreendida, acaba se desgovernando, vindo a atropelar 3 pessoas que estavam na calçada, vitimando-as fatalmente. Realizada a perícia de local, que constatou o excesso de velocidade, e ouvidos Caio e Madalena, que relataram à autoridade policial o diálogo travado entre o casal, Caio foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio na modalidade de dolo eventual, 3 vezes em concurso formal. Recebida a denúncia pelo magistrado da vara criminal vinculado ao tribunal do júri da localidade e colhida a prova, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de Caio, nos exatos termos da inicial. Na qualidade de advogado de Caio, chamado aos debates orais, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Pessoal, olha aqui. Primeira coisa. O problema traz algumas informações e essas informações você tem que partir do pressuposto que são verdades. Então, se o problema está falando que o Caio ele era um perito na direção, é porque ele era, de fato, perito na direção. Se o problema está falando que ele discutiu com a namorada, é porque, de fato, ele discutiu. E se está falando que eles falaram para a autoridade policial que eles discutiram e, por conta da discussão, o Caio empreendeu velocidade, ficou machão e empreendeu alta velocidade, é porque é verdade. A perícia foi boa, foi certinha, ninguém inventou nada.
Tudo que está descrito, você tem que partir do pressuposto que é verdade, tá certo? Então não vai trazer informação nova para o problema. Por exemplo, qual equipamento foi utilizado pela perícia, pelo perito, estava fiscalizado pelo Inmetro. Não tem nada, não tem que falar nada disso, não tem que trazer nada disso, porque o problema não trouxe isso, tá certo? Então, esse problema aqui vai falar... o examinador quer saber se você tem conhecimento sobre dois institutos que traz muita confusão, que é do dolo eventual e da culpa consciente. Qual é a diferença do dolo eventual para a culpa consciente? Bom, primeiro tem o dolo, que você sabe o que é. O dolo é a intenção de praticar uma conduta e de produzir o resultado, tá certo? Então, quando eu disparo na direção de Horácio, eu quero que ele morra. Tá certo? Então eu disparo querendo que ele morra. Ele morrendo, pratiquei homicídio doloso, porque eu tinha a intenção de vê-lo morrer. Dolo eventual se dá quando a gente não tem a intenção, porém assume o risco daquele resultado ocorrer, daquele resultado se produzir. Por exemplo, eu estou fugindo da polícia e eu disparo em direção da polícia. Eu quero matar o policial? Não, eu quero fugir. Mas e se o policial morrer? Então, que se dane, que morra. Eu assumo o risco dele morrer. A ideia é essa, tá certo? Então, olha o que está acontecendo. Primeiro, e culpa consciente? Culpa consciente, a pessoa, ela tem certeza que ela tem muita habilidade, e por ter muita habilidade, ela de maneira nenhuma, ela vai acertar o outro, ela vai produzir aquele resultado. Eu lembro que uma vez, quando eu era criança, eu estava na casa da minha mãe, e eu tenho um irmão que ele tem 2 anos mais novo que eu. Eu tinha uma bengala, um pedaço de madeira, e eu peguei, ele estava sentado, eu devia ter uns 7 anos, e ele devia ter uns 5. E eu peguei e fiquei fazendo assim, ó, em cima da cabeça dele. E ele falava, para, Elbert, para que você vai me acertar. E eu falei, eu não vou acertar. E puf, acertei bem na cabeça dele. Eu não queria acertar meu irmãozinho, de verdade, eu não queria acertar meu irmãozinho. Só que eu acabei acertando. Isso é o quê? Culpa consciente. Eu tinha na minha mente a consciência de que isso poderia acontecer, mas eu tinha plena certeza de que eu não ia praticar aquilo, que eu tinha habilidade para não acertar o meu irmão. Acabei acertando, culpa consciente. Muito bem, a acusação vai dizer que é dolo eventual. A defesa vai dizer que é culpa consciente. Você vê que é bem difícil, fica bem na linha, mas e aí, como que é? Bom, e aí que você vai alegar em favor do seu cliente culpa consciente. Se você fosse promotor, você poderia dizer que era dolo eventual. Essa que é a ideia, tá certo? Então, para você lembrar de dolo eventual e culpa consciente, no dolo eventual, a pessoa fala assim, olha, quer saber? Eu vou dirigir em alta velocidade. Se eu matar, que se dane. Na culpa consciente, a pessoa fala, eu vou andar em alta velocidade e eu tenho certeza que eu não vou matar ninguém. Matei. O que eu falo? Ferrou. Então, no dolo eventual eu falo, dane-se, que se dane se alguém morrer. E na culpa consciente eu digo, ixi, ferrou, a pessoa morreu, atropelei. Eu tinha certeza que eu não ia atropelar, não consegui, atropelei. Muito bem, vamos lá a uma possível resposta para essa questão. Deve ser alegado em favor de Caio que o fato não constituiu dolo eventual, mas sim culpa consciente, posto que ele não assumiu o risco de produzir o resultado, uma vez que acreditava que por sua habilidade, de maneira nenhuma, iria perder o controle do carro. Qual pedido deveria ser realizado? O pedido que deveria ser realizado é o de desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal. Muito bem, o examinador colocou que foi um crime doloso contra a vida, então eu tenho que saber do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, lá no Código de Processo Penal. No 419, eu fundamento esse pedido de desclassificação de crime doloso contra a vida para crime culposo. Homicídio doloso para homicídio culposo. C. Caso o Caio fosse pronunciado, qual recurso poderia ser interposto e a quem a peça de interposição deveria ser dirigida? Aqui, novamente, o recurso em sentido estrito. A OAB gosta muito de falar sobre esse recurso. Ou cai na primeira fase, ou cai na segunda fase nas questões, ou cai na segunda fase como uma peça. E aqui caiu novamente. Em caso de pronúncia, cabe a interposição de recurso em sentido estrito.
nos termos do artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. A peça de interposição deve ser dirigida ao magistrado da vara criminal vinculada ao tribunal do júri. Tá certo? Pessoal, vamos dar mais um tempinho, já já nós voltamos para o nosso terceiro bloco.